Nossa segunda mesa redonda com o tema Comunicação, Organizações e Regionalidades, Paisagens e Tensões da Mundialização, explora as complexas interações entre comunicação e organizações, destacando as influências e tensões resultantes da crescente mundialização. Aborda as transformações nas paisagens comunicativas e organizacionais, examinando como as dinâmicas globais impactam os lugares em um cenário cada vez mais pautado por sistemas infocomunicacionais. Para mediar essa discussão, convidamos como debatedor o professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Grupo de Pesquisa em Comunicação Organizacional, Cultura e Relações de Poder, GECOP, do Grupo de Pesquisa Risco, Crise e Comunicação e do Grupo de Estudos Avançados em Comunicação Organizacional, professor Diego Wagner Santos da Silva. Para compor a mesa, convido a professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pesquisadora no programa de pós-graduação em Comunicação Social, Interações Midiáticas da PUC Minas e líder do grupo de pesquisa Dialorg, Comunicação no Contexto Organizacional, Aspectos Teórico-Conceituais, a professora Ivone de Lourdes Oliveira. Convidamos também a professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pesquisadora no programa de pós-graduação em comunicação da mesma instituição e líder do grupo de estudos avançados em comunicação organizacional, Cleusa Maria Andrade Schofenecker. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à segunda mesa da manhã, onde a gente vai falar sobre comunicação, organizações e regionalidades, né, tratando especificamente sobre paisagens e tensões da mundialização. Então, a gente estava conversando e acho que as duas mesas vão convergir bastante no sentido de abordagens em relação ao tema do evento. Quero agradecer muito a Isaura e ao Renan pelo convite. Para mim é uma extrema honra primeiro estar aqui, né, no SICO, que é um evento que me transforma como professor, como pesquisador, e ao lado das queridas Cleusa e Ivone. Então, de imediato, vou passar a palavra inicialmente para a professora Cleusa, depois para a professora Ivone, e aí depois articulamos as perguntas e o debate. Obrigado. Obrigada, Diego. Eu fiz um roteiro, né, até para não me perder, né, para me organizar. Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Isaura e ao Renan. Tem que estar a Isaura, está ali, e ao Renan. Querida amiga e querido amigo que transbordam afeto e afetividade para além das regionalidades. Pelo convite para participar do SICO, que indiscutivelmente é o principal evento de comunicação organizacional do Brasil. Muito obrigada, né, por essa oportunidade. Agradeço também pela oportunidade de aproximar as minhas duas áreas de formação. Eu sou formada em Geografia, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, só para vocês contextualizarem a questão de tempos, né, e temporalidades, eu me formei em licenciatura em Geografia em 1973 e me formei no bacharelado em 1976 e em Comunicação Social, com habilitação polivalente, pela Pontifícia Universidade Católica em 1973. Então, se vocês fizerem os cálculos, né, eu sou bem jurássica, né? Então, não é só o professor Hanson, então eu tenho essa trajetória. Eu, por muito tempo, coordenei o curso de Geografia na Pontifícia Universidade Católica e eu acabei fazendo parte do programa de pós-graduação. Eu só entendo que é importante, porque eu fiz o meu mestrado foi em Planejamento Urbano e Regional.
E eu ingressei no mestrado em Planejamento Urbano Regional na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal, exatamente pela minha formação em Geografia. E eu acabei sendo convidada para participar do programa de pós-graduação em Comunicação por essa dupla formação. Então, iniciando, toda essa minha leitura, esse desafio, né, que a Isaura e o Renan propõem no artigo que foi escrito, que eles produziram, então eu realmente aceitei esse desafio. Eu precisava também agradecer, até porque foi, além de agradecer essa oportunidade, deixar muito claro que foi a geografia que me possibilitou a releitura crítica dos espaços organizacionais, das suas territorialidades, dos seus lugares e não lugares, a observação e a constatação sobre a geopolítica desses espaços, nas suas relações de poder, visíveis e invisíveis. É muito interessante quando nós nos damos conta que há nos espaços organizacionais uma geopolítica, nem sempre visível, né, talvez a quem desconheça, mas ela está lá, ela está posta, né, nas relações de poder, nas próprias configurações dos espaços, né, normalmente a diretoria, a presidência, ela sempre está nos andares mais altos, o serviço de gestão de pessoas, o recurso humano está no térreo, né? Então, nós temos alguns elementos muito importantes para entender essas relações geopolíticas, que então, inclusive, a presença das pró-reitorias, próximas à reitoria, então nós conseguimos fazer essas leituras a partir daí. Pensar as regionalidades e a mundialização, né, que é o tema da mesa, nos remete a conceitos que têm indicado o momento vivido, que nos implicam em redimensionar o tempo e os tempos, né, porque os tempos eles não são iguais, a própria noção de território, a noção de espaço, a noção de lugar, não lugar e entre lugar. E aí a gente vai, eu vou fazer uma breve recuperação, e aí quando foi feito esse convite, foi interessante porque faz tempo, né, faz algum tempo que eu não trabalho com esses conceitos de região e regionalidade. Então, procurei um colega meu, que é geógrafo e também tem doutorado na área de comunicação, e chama Antônio Carlos Castro Giovanni, que eu até recomendo, né, se puderem, leiam a tese do Antônio Carlos, que ele faz um debate muito interessante sobre a noção de lugar, entre lugar e não lugar. Eu digo, Antônio, me sugere textos atuais, mais atuais, sobre regionalidades. E ele me respondeu, olha, Cleusa, também não é a minha área de atuação, consultei os colegas e as duas indicações que os colegas passaram para o Antônio exatamente são os textos que a Isaura e o Renan trabalham nos seus textos. Então, só queria deixar isso registrado. Tá? O próprio Rogério, né, que é um pesquisador da URCS, então, esse é uma das referências. Então, bom, eu já tinha, então, se é isso, né, então, se é esses textos, e isso nos remete a uma questão que o conceito de região, né, na visão mais tradicional, e aí eu estou remetendo à geografia, é um conceito que delimita espaços, né, delimita o território. Quem de nós não lembra das aulas de geografia, e eu dei aula há muito tempo de geografia do Brasil, das grandes regiões brasileiras, né? Região norte, região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, como se fossem regiões homogêneas, né? Então, esse é um conceito que ele vem de uma perspectiva da geografia que nós chamamos de geografia positivista. Muito pautada em Hatzel, em Vidal de la Blache, geógrafos que são geógrafos tradicionais, né? Claro, quando pensaram esses conceitos no contexto do momento vivido, então eles precisam ser considerados dentro dessa realidade. Só que, apesar desses contornos geográficos, né, que, de certa forma, ainda delimitam essas regiões, nós temos outros contornos de outra ordem, né, que são contornos culturais, sociais, econômicos, e eu acrescentaria mais 2 outros contornos, quando eu trago isso para os contextos organizacionais, que é o contorno dialógico e de afeto, e de afetividade. Então, partindo dessa perspectiva, esses conceitos, né, de espaço, lugar,
território, entre lugar, não lugar, eles assumem um papel fundante na cartografia das regionalidades e da própria mundialização. Para esse momento, eu recorri a um autor, a um geógrafo, né, que é, sem dúvida nenhuma, o principal geógrafo crítico da geografia crítica no Brasil, que é Milton Santos. E aí o Milton, ele começa, eu até trouxe aqui o livro do Milton, ele foi reeditado até pela USP, vale a pena, é um texto riquíssimo para a nossa área de comunicação organizacional. O Milton Santos, ele aborda as noções de tempo. Ele vai trabalhar com o tempo que ele chama o tempo universal e vai falar também do tempo despótico, que é um instrumento de medida hegemônica, que é o tempo, por exemplo, das organizações, né, das multinacionais, transnacionais, que comanda o tempo dos outros. Para o geógrafo, então, para o Milton Santos, todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial, assim como não há um tempo mundial. E é interessante, porque na mesa anterior foi falado muito do Han, né? Não só na obra da economia da agonia do Eros, mas o Han, nos seus, né, aqueles volumes magrinhos, que são bons de ler, né, mas principalmente na Sociedade do Cansaço, que é o primeiro, né, que ele lança aqui no Brasil e que realmente levou a nós pensarmos sobre os nossos tempos, né, o Han já fala desse tempo despótico. E é interessante que esse tempo despótico é um tempo que nós mesmos nos autodefinimos. Num dos outros livros do Han, onde ele vai falar sobre a questão das redes sociais, enfim, ele chama que o que se percebe hoje, que o nosso tempo privado, ele se torna público. Essa necessidade que nós temos, no mais das vezes, de visibilizar onde nós estamos, o que nós estamos comendo, o que nós estamos fazendo, enfim, esses limites dos tempos, né, desse tempo que é meu e o tempo que eu compartilho com os outros, ele foi redimensionado, né? E o Han faz uma discussão bem interessante. E o Milton Santos, apesar de ser um autor da década de 90, quando começam as suas publicações, é um autor muito atual para fazer essa discussão. Por sua vez, né, para além desse tempo universal, para além desse tempo despótico, há um outro tempo, que é o tempo compartilhado, que é o tempo plural, o tempo dentro do tempo. Se nós olhando esse espaço, né, esse espaço configurado, nós estamos tendo um tempo compartilhado, né? Nesse momento, o nosso tempo está sendo compartilhado. Tempo e espaço, portanto, assumem dimensões para além das regionalidades e da mundialização. O tempo é entendido pelo Milton Santos como transcurso, como sucessão de eventos e a sua trama. Isso para ele é a questão do tempo, né? O espaço, por sua vez, é o meio, o lugar material da sua possibilidade de eventos. E o mundo, né, então, trazendo para a questão da mundialização, essa noção de mundo, é a soma, é uma síntese dos eventos e dos lugares. Então, para o Milton Santos, nesse espaço mundo, né, nós vamos ter essa perspectiva de tempo, dos diferentes tempos e as configurações do espaço. Quando recorremos a lentes da complexidade, com a qual eu me identifico, nos damos conta que a mundialização, ela reverbera nas regionalidades, no tempo e no espaço, que, por sua vez, reverberam nos acontecimentos do mundo redimensionado. Se nós formos falar hoje num conceito de mundo, o que é mundo? Assim como nós perguntamos o que é a globalização, né? Nós vamos discutir sobre a globalização como processo de atualização do próprio sistema capitalista, mas o Milton Santos, ele diz, olha, não são os países que se globalizam, não são os lugares, são as pessoas. Talvez a melhor imagem, eu até tinha pensado em trazer o slide, mas quem está com o celular dá para pesquisar. Talvez a melhor imagem para representar essa fluidez do tempo, essa redimensão do tempo e do espaço, esteja na obra do Salvador Dalí, que é A Persistência da Memória.
é muito interessante, porque naquela obra do Salvador Dalí, ele apresenta os relógios derretidos. E é muito interessante, porque ali eu consigo, né? É interessante quando eu estava escrevendo, né, eu digo, puxa, eu preciso acionar essa obra. Né? Eu recorri a essas imagens, né, e a obra do Salvador Dalí, especialmente aqueles relógios que se desmancham, revelam exatamente essa fluidez, esses diferentes tempos. E é interessante, porque a gente nunca deve, esse é um tema que ele não pode ser esquecido, que a pandemia, ela colocou o nosso tempo em suspenso. Né? Se nós pararmos, né, a gente fica pensando, puxa, né, e não faz tanto tempo, mas o tempo ficou em suspenso. E o que nós observamos hoje é que a pós-pandemia, ela revelou uma aceleração do tempo. E essa aceleração do tempo, ela se dá principalmente porque nós precisamos recuperar o tempo que ficou em suspenso. E as regionalidades, nessa perspectiva de tempo e espaço, né? Então, eu começo, para discutir a questão das regionalidades, eu entendo que é necessário recorrer a esses conceitos fundantes. Mafra e Mourão, minha dupla aqui, que me provocou, ao considerar as regionalidades como uma categoria analítica, nos desafiam a repensar a comunicação nos contextos organizacionais. E eu aceitei esse desafio. E é por isso que eu proponho aqui uma reflexão, recorrendo, aí sim, vou recorrer a um outro geógrafo. Esse sim é um geógrafo que é pouco estudado no Brasil, Tuan. Ele trabalha com a topofilia. Né? Tuan é um geógrafo humanista crítico da década de 80. Ele foi bastante criticado, realmente, exatamente, não só pela ser a vertente crítica, mas pela abordagem que ele trazia da topofilia, que envolve os 5 sentidos. A topofilia, para esse autor, é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Então, vejam que, do ponto de vista de uma geografia, né, que vinha, né, sempre num viés muito positivista, né, muito funcionalista, da relação causa e efeito, trazer uma abordagem como essa, ela é quase uma heresia. Esse é um conceito, e é interessante, né, porque ele vai trazer essa relação de elo afetivo, e hoje foi muito... Eu estava até com o Diego, nós estávamos lado a lado, quando foi falado de alteridade, né, é isso, né, nós estamos falando disso, desse elo que se estabelece. Esse é um conceito que se dilui no vivido e no concreto, com a experiência pessoal. É interessante porque nessa obra do Tuan, ele vai trabalhar com os espaços geográficos, mas então ele vai contemplar, por exemplo, eu sei que a Ivone vai falar de mineração. Então, qual é a relação desse indivíduo, né, com esse espaço de mineração? Antes foi trazida a experiência, né, de um procedimento que foi trazido pelos negros, né, em relação à mineração. Então, são essas relações que se estabelecem. Envolve a percepção, então ele trabalha a partir de três dimensões, que é a questão da percepção, né, como é que eu percebo esses ambientes, as atitudes que eu tenho para com esse ambiente e as experiências do vivido. E recorrendo à topofilia, uma orientanda minha, a Lidiane Amorim, e eu, nós resolvemos ousar pensar os contextos organizacionais, considerando 3 perspectivas à luz da topofilia, que é exatamente a organização percebida, a organização experienciada e a organização vivida. E é interessante porque se discute isso em sala de aula, muitas vezes nós percebemos a organização por aquilo que ela nos apresenta. O prédio é bonito, né? Os funcionários estão sempre bem arrumados, né? Quando nós entramos, e a gente diz, eu gostaria tanto de trabalhar nessa organização. Todo mundo quer trabalhar no Google, né? Bom, eu adoraria. Então, essa é uma organização percebida. É como eu a percebo, a partir daqueles elementos, né, que ela aciona, né, e que
com os quais, se eu me identifico, eu vou dizer, eu gostaria muito de trabalhar. Mas existe uma outra perspectiva, que é a organização experienciada. Necessariamente, eu não preciso experienciar essa organização. Eu posso experienciá-la através da fala do outro. O outro vai me dizer assim, nossa, eu sei que como é bom trabalhar lá. É excelente trabalhar lá. E aí, então, a minha experiência, que eu já tinha uma boa percepção, né? Eu já tinha isso como idealizado. Aí alguém vai e me diz, olha, é muito bom trabalhar lá. Bom, eu estou experienciando pela fala do outro, mas eu só vou realmente ter clareza, né? Que organização é essa quando eu vivê-la na sua integralidade. E, às vezes, o nosso nível de frustração é bem alto. Porque aquilo que eu percebi, aquilo que me falaram dela, às vezes não é aquilo que eu percebo vivendo na organização ou experienciando ela no cotidiano, no diário. Então, nós articulamos essas três abordagens a partir da topofilia, né, num exercício de enxergar na prática como nós podemos fazer uma releitura das organizações a partir, a gente chama de abordagem topofílica. Parece hemofílico, né, mas é topofílica, né? Para nós, da nossa perspectiva, né, da Lide e minha, é na organização vivida que a dimensão do sensível é acionado, ou não. Né? Aí fica a pergunta em suspenso, né, que é o grande desafio, que é a discussão do Renan e da Isaura. E a comunicação nesses contextos organizacionais? E aí nós vamos considerar a comunicação nesses contextos partindo de uma perspectiva dialógica pautada no afeto, na afetividade e na alteridade. Em realidade, essa perspectiva ela é desenvolvida, muito bem desenvolvida, né, como sempre, pelo Moniz Sodré na obra Estratégias Sensíveis. Especialmente no capítulo onde que ele chama Introdução, né, que é enorme o capítulo de introdução, e no capítulo seguinte ele vai falar sobre a questão dos sentidos. E é interessante que essas dimensões que nós estamos propondo, elas realmente acionam essa dimensão do sensível. E que, da nossa perspectiva, elas podem ser materializadas, viabilizadas por aquilo que o Moniz chama de estratégias sensíveis. E aí sempre fica uma pergunta, o quanto nós, né, profissionais de comunicação, pesquisadores da área, nós temos clareza sobre essas estratégias sensíveis. Fica uma pergunta em suspenso. Regionalidade, portanto, ele é um conceito difuso. Daquela região tradicional, delimitada, configurada, né, com limites, né, que a gente olha nos mapas, enfim, né, como se tudo fosse tão, né, possível. Hoje, esse conceito ele é um conceito que o próprio Rogério, né, quando ele vai trabalhar com esse conceito, e é interessante porque ele trabalha à luz da complexidade, né, buscando articular esse conceito na contemporaneidade. O que se observa é que aquelas demarcações regionais, né, antes configuradas e indefinidas, como a gente mencionou antes, elas romperam essas dimensões e elas extravasaram os seus limites. Então, como pensar essas regionalidades hoje? Acabaram-se os limites físicos, geográficos, né, literais? Não, os limites estão lá. Mas eu preciso fazer essa releitura dessa região e das suas regionalidades a partir de outras lentes paradigmáticas. As lentes que vinham sustentando, especialmente a geografia tradicional, elas não dão mais conta de fazer a reinterpretação dessas regionalidades. E aí fica uma pergunta, né? Eu tenho, olha, Renan e Isaura, eu fiquei com... Lindo trabalhar esse tema, mas, né, é muito intrigante trabalhar com ele, porque tu não tem respostas, né? Então, valeu assim,
muito tempo pensando sobre como articular. E aí fica uma questão: como pensar os espaços, as regionalidades, esses espaços organizacionais e também os espaços, não só os espaços normais, como os espaços organizacionais, enquanto lugar praticado. É muito interessante, porque também na palestra antes, e quem fala do espaço como lugar praticado é o Certeau. O Certeau traz, na Invenção do Cotidiano, volume 1, ele vai falar que o espaço, para ele, é lugar praticado. Eu acredito que o Jean trabalhou um pouco, embora ele não tenha mencionado o Certeau, ele fala um pouco desse lugar praticado. E também como entender essas regionalidades nesses espaços, também com esse lugar que é identitário, relacional, histórico, que é a versão, que é a abordagem que o Auger traz. E aí a gente estava conversando, Curvelo está bem aqui na minha frente, a gente estava falando dessa universidade, especificamente dessa universidade, que nós, especialmente Curvelo, pela uma característica que nos parece, pela questão de organização percebida, que essa universidade tem uma característica de lugar no sentido não só de lugar praticado, mas também dessa noção de lugar identitário, relacional. E a fala da mesa ontem, as falas plenas de afeto, de reconhecimento, evidenciam muito isso. Então, nós entendemos que pensar as regionalidades hoje, uma das possibilidades seria contemplar esses conceitos de lugar, não só em Certeau. Tem um outro autor, o Rafestin, que também vai trabalhar com outras noções de espaço e lugar, mas eu trouxe esses dois, que é o Certeau, que são mais conhecidos, o Certeau e o Auger, porque essa é uma alternativa, dentro das tantas alternativas para pensar as regionalidades. Algumas possibilidades teórico-práticas podem nos fornecer algumas pistas para fazer essas releituras, não só dos espaços, dos espaços regionais, dessas suas regionalidades, mas como dos espaços organizacionais. E uma dessas pistas é a topofilia. Eu entendo que a topofilia é uma possibilidade, visto que ela se constitui num aporte teórico, humanista, crítico, como já mencionei, que se fundamenta nos 5 sentidos, na experiência pessoal. E a pergunta é: e a organização vivida na sua essência, será que ela é realmente ela tem essa prática topofílica na sua essência? Pensar as estratégias sensíveis que acionam afeto, afetividade e alteridade também pode ser uma outra alternativa, principalmente, Renan, Isaura, para essa dimensão analítica que vocês propõem. Eu fiquei pensando como a gente poderia enxergar isso para além, Talvez essa perspectiva das estratégias sensíveis propostas que está muito posta, no trabalho de vocês. E é interessante também que, quando nós vamos falar de afeto, de afetividade, de alteridade, há alguns pressupostos implicados. E 3 deles são a questão do diálogo, a questão da escuta e essa questão de colocar-se enxergar esse outro. O Sodré tem uma pergunta muito interessante. Ele diz: quem é esse outro que fala comigo? E vice-versa. Será que realmente, quando nós estamos interagindo com o outro, nós temos essa clareza? As organizações hoje falam muito em diversidade, falam muito em inclusão, abordam muito a questão de assédio, mas será que realmente as organizações têm clareza do que elas estão falando? Esse exercício de alteridade, as organizações também falam muito, nós temos uma cultura empática, nós temos uma cultura pautada no diálogo. Será que as organizações têm clareza desses conceitos na prática? Essa questão da empatia, porque para ter empatia eu preciso pensar alteridade. Então, como é que eu vou... porque eu preciso sentir pelo outro na empatia. Essas campanhas que muitas vezes as organizações fazem, o quanto realmente
esses conceitos são trabalhados na sua essência. Se discute muito lá na disciplina de pós-graduação, nós temos comunicação organizacional, e todos os mestrandos, que até eu tenho o Sérgio, que é orientando o Rudimar, né, faz a disciplina comigo lá, e a gente tem refletido muito sobre as nossas práticas do cotidiano, né? Eu tenho, inclusive, uma das minhas orientandas, ela é coordenadora de comunicação da Santa Casa. A Santa Casa é um complexo com 10 mil funcionários. A equipe de comunicação tem 3 pessoas. Aí a gente pergunta, como? Como considerar a pluralidade de públicos nesses espaços? Se eu trago isso se eu vou trazer o conceito de regionalidade para o ambiente organizacional, eu tenho ali na Santa Casa, né, que tem nesse complexo, área de pneumonia, traumato, enfim, muitas regionalidades presentes. Como alguém consegue fazer intervenções com 3 pessoas na equipe? Aí nós temos aquela expressão hipócrita do colaborador. Não há colaborador. Ela sempre me diz, professora, mas é assim que os gestores falam. Começa a mudar. Começa a falar nos trabalhadores da Santa Casa, começa a falar nos empregados da Santa Casa. Gente, a nossa carteira de trabalho é vínculo empregatício. Não diz vínculo colaborativo. É uma heresia. Será que nós temos clareza do que significa quem colabora com quem, né? Então, quando se pensa, né, nessa dimensão do sensível que nós propomos para acionar essas regionalidades, aí nós nos damos conta, né, como equipe, para atender 10 mil funcionários de 3 pessoas. Aliás, a pesquisa da Aberj, as pesquisas recentes da Aberj, têm evidenciado isso, né, que as organizações elas têm diminuído significativamente as suas equipes de comunicação, embora elas digam que a comunicação é fundamental. São algumas coisas interessantes. A instrumentalização, já estou terminando, tá, gente? A instrumentalização das regionalidades e da própria comunicação nos contextos organizacionais tem revelado os não lugares e os entre-lugares nesses contextos. E aí, só rapidamente, quando o OG trabalha com a noção de lugar e não lugar, ele aborda que o não lugar é um lugar transitório. Ele faz uma analogia, por exemplo, com um supermercado, com os aeroportos, né? São aqueles meus lugares de passagem com os quais eu não tenho história, não me identifico. Aí alguém pode dizer, Cleusa, mas tem um executivo que viaja toda semana no mesmo horário. Bom, ele vai construindo a sua relação com esse lugar, e é o que o Baba, né, que é um pesquisador indiano, vai chamar de entre-lugar. Provavelmente aqui na universidade tem muitos estudantes e estudantes que são do interior. Eu tive essa vivência porque eu sou de uma cidade, Novo Hamburgo, que é próxima de Porto Alegre. Logo que eu vim para Porto Alegre para mim era um não lugar. Eu não me sentia identificada com Porto Alegre. Ali não tinha minha história, não tinha relação nenhuma. Com o tempo, né, eu já fui para a universidade, eu comecei a estabelecer. Então, o meu lugar era Novo Hamburgo. Por isso que eu estou dizendo, isso deve acontecer aqui. A gente chega final de semana, tem um feriado, eu quero voltar para a minha cidade, porque lá é o meu lugar. Com o tempo, isso eu fiz 3 meses. Eu voltei todos os finais de semana para Novo Hamburgo. Só que eu fui construindo outras relações, né, na universidade. E essas relações que eu fui construindo, quando eu chegava nesse lugar que eu entendia que era meu, eu não tinha mais diálogo. Não fazia mais sentido. Aí eu fiquei no entre-lugar. Porque eu pertenço aos 2. Não posso, porque tem essa coisa, o meu desapego é Novo Hamburgo, é onde eu nasci, né? Meu avô foi meu prefeito, minha avó foi minha professora, então tem essa questão histórica e essa questão de relação. 6 meses depois, Novo Hamburgo virou o meu não lugar e Porto Alegre virou o meu lugar. As organizações, para muitos empregados que se aposentam, se constituem não lugares. Porque ali eles estão porque precisam trabalhar, porque o salário é bom.
a pergunta da Maria Fernanda, que está bem aqui na minha frente. Né? Hoje a tua pergunta, Maria Fernanda, foi muito interessante, né? Essa questão do fazer o que tu gosta, né? A questão do prazer. Né? Então, eu vou estar nesse lugar porque eu estou ali não porque eu gosto, mas porque eu preciso. Tem pessoas, né? E aí, mas as pessoas se aposentam e quando elas se aposentam, graças a Deus, né? Assim, é como se tivesse um peso. Aí a pergunta, mas por que nunca saiu daqui? Ah, não, mas a pessoa fica aqui, enfim, é mais fácil, mudar sempre é difícil, né? Mas tem pessoas que ficam naquele entre-lugar, tá? Ok, é bom aqui, mas eu vou para casa. Mas tem aquelas pessoas que se lugarizam, com as quais elas estabelecem identidade com o lugar, relação. E aí aquela expressão, vestir a camiseta, né, que não é pôr uma camiseta, mas é vestir epidermicamente. Né, eu saber que eu tenho aquela sensação de pertencimento. Todas as organizações querem que os funcionários digam, eu pertenço. Não. As organizações não controlam corações e mentes. Não existe isso. Aliás, a psicanálise vai mostrar bem isso. Né? A gente trabalha com uma vertente psicanalítica bem interessante. Não controla. Tu até pode achar que controla, mas tu não controla. Então, tu entrega a camiseta, a pessoa veste a camiseta, ok. Ah, vestiu a camiseta da empresa. Sim, pôs a camiseta, chegar em casa, vai tirar e vai lavar, e deu. Né? Agora, aquela questão epidérmica, né? Quando tu fala bem daquela organização, porque tu gosta, tu te sente bem, tu criou um vínculo, né? A questão de vínculo, só lembrando, isso que o Renan e a Isaura fizeram comigo. Eu começo a pensar e começo a fazer outras coisas, pensar em outras coisas. Quando a gente vai para a psicanálise, a noção de vínculo, ela está muito relacionada a 4 elementos: amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. Um dos vínculos que nós estabelecemos com a organização, que pode ser um vínculo, é quando a organização nos reconhece. O reconhecimento. O reconhecimento é um vínculo que vai, isso sim, desenvolver o meu sentimento de pertença à organização. E não a camiseta que me dão no final do mês. Então, para encerrar, tive que me organizar aqui. Então, essas são algumas das minhas reflexões, né, ao aceitar o desafio da Isaura e Renan. Outras tantas apareceram. Acredito que são muitos os caminhos teóricos para viabilizar as regionalidades como categoria analítica. Realmente eu acredito nisso. Realmente, depois de ler o texto de vocês, né, e dessas divagações, que não nem sei se são reflexões ou são divagações, em nossas pesquisas. Muito obrigada, e aí eu me peço licença à plateia para olhar para esses dois esse querido e essa querida aqui. Muito obrigada por me permitirem, Renan e Isaura, estar aqui nessa mesa com meu filho do coração, né? Porque o Diego é meu filho do coração, ele está comigo desde os 19 anos, né? Nós temos uma relação de amor, de afeto e de afetividade, né, Diego? Então, eu digo que ele é... As pessoas achavam que ele era meu filho e depois namorado da minha filha. Eu digo, não, ele é filho do meu coração, né? E com a Ivone, né, Ivone, que a gente tem tanto tempo juntas, né, Ivone? Põe tempo. Por isso que o tempo não se conta, ele passa, né? Agradeço muito, minha gente, e assim, dessa uma forma um pouco, talvez, anárquica, né, porque foi como eu me senti fazendo esse texto, né, e acionando tudo aquilo que eu tinha da geografia, que, embora eu venha de uma formação bastante positivista, né, porque me formei em 70, então era o auge, né, o meu mestrado em planejamento urbano, ele foi numa abordagem da dialética, então eu trabalhei muito Marx, então eu tive um choque, né, porque eu saio de uma visão positivista e vou para uma vertente marxista, né, porque o meu Propor 6 foi muito pautado nisso. Então, muito obrigada mesmo. Peço desculpas, né, se as coisas foram um pouco anárquicas, mas é assim que eu comecei a pensar e tentei sistematizar. E não sei, espero ter conseguido, né? Mas, enfim, não há receita, não há nada, não há fórmula, né? Então, é bom que essa mesa está aqui, né, e que nós estamos juntos nesse espaço compartilhado para discutir, refletir numa linha de pesquisa que eu considero importantíssima. Até já cooptei aqui o Diego para a gente começar a pensar junto com vocês essa abordagem. Gente, muito obrigada de coração, com muito carinho.
Obrigado, prof. Eu chamo de prof porque foi minha orientadora de TCC, de dissertação e celebrou meu casamento ainda por cima. É verdade, Então é uma relação longa e extremamente familiar. E, enfim, devo muito à minha formação, né, à professora. Então, fiquei lembrando aqui ao longo da fala também o quanto essas reflexões elas acabam condicionando outras lentes paradigmáticas para a gente tratar da comunicação organizacional. Então, pensar a alteridade, pensar os afetos, as afetividades como lugar central para repensar as nossas práticas, me parece não uma provocação dessa mesa, mas uma provocação de vida por tudo que eu tive de acesso, super privilegiado por estar com a prof lá no Sul. E, de algum modo, e aí é algo também que a gente pode depois trazer nas conversas, eu não consigo ouvir essas reflexões sem ser totalmente atravessado por questões da prática profissional. Antes de estar na universidade, então, atuava como gestor de comunicação e nos deparando, sobretudo, com essa questão, né, da precarização do trabalho das nossas áreas. As nossas áreas vêm sendo desqualificadas do ponto de vista de empregados que efetivamente atuem na organização. É uma área que vem se conformando altamente pela prestação de serviços bastante isolados. Então, como que a gente vai pensar nessas questões do ponto de vista prático, se isso não é de interesse de boa parte das organizações que consideram a comunicação, né, altamente como uma prestadora de serviços e serviços num nível bastante midiático ainda, né? Então, acho que é nosso papel aqui, né, trazer essas lentes e conseguir dar conta, né, de chamar mais gente para essa conversa, porque do ponto de vista prático, né, há um esvaziamento por vezes dessas conversas. Fiquei pensando também ali na provocação em relação à diversidade, inclusão, né, todas esses temas super importantes, mas que muitas vezes acabam entrando numa lógica de imperativos, né, sem uma devida reflexão. E são temas que, infelizmente, né, acabam por uma abordagem igualmente em muitas organizações, não em todas, né, obviamente, esvaziadas. Então, né, como que a gente pensa a questão das regionalidades para reobservar, né, essas questões que muitas vezes são postas dentro de um patamar quase global, mundial, com lentes que são postas como transversais, né, mas que nesse movimento ignoram uma série de singularidades. Então, não vou me estender aqui, passo a palavra para a professora Ivone e depois a gente faz o debate. Bom dia a todos e a todas. Realmente é uma alegria estar aqui nessa mesa com, né, a querida companheira de longos tempos aí de comunicação organizacional, a Cleusa, e o Diego, que recentemente a gente se aproxima. E a alegria também se estende pelo sexto ciclo estar acontecendo aqui em Viçosa. E eu quero agradecer muito, em nome de todo mundo que constitui esse ciclo, né, a aceitação de vocês, né, Renan e Isaura, tão queridos e amados, de fazer esse ciclo aqui. Eu tenho certeza que é uma marca da história do ciclo, porque além da gente estar ampliando, né, e saindo só de Belo Horizonte, entre a PUC e a UFMG, né, nós estamos também agora com a parceria do grupo de pesquisa de vocês, né, que é o Pólen, e que eu acho que isso só agrega, né, e eu acho que o ciclo foi uma ideia, né, da Ângela, em 2013, e que essa ideia, ela frutificou, né? Ela tem vários frutos. Um dos frutos que eu acho que assim, é maravilhoso para nós todos, inclusive para nossas referências bibliográficas, que são as produções após o ciclo, né? Então, realmente é uma alegria dupla estar aqui. E queria agradecer muito também, como a Cleusa falou, essa oportunidade de pensar fora da minha caixinha, né? Então, eu fiz um texto a partir da minha... Primeiro, valorizando e reconhecendo as pesquisas e as produções recentes, que é do texto, que eu vou falar mais detalhadamente, do texto de vocês dois, né, do Renan e da Isaura,
e também da tese da Marlene, de qual eu fui banca, e eu tomei como referência conceitual e teórica esses 2 pontos, né? E eu agradeço também aqui, aproveito para agradecer a contribuição da Marlene, que ficou comigo discutindo essas questões, e pela leitura também da Lara, porque eu busquei nas duas a experiência delas com o trabalho na mineração. E eu acho que a gente tem que trazer para a universidade e por pensar essas experiências profissionais, por mais que a gente saiba das limitações dela no contexto organizacional. Então, assim, e eu aproveito para manifestar mais uma vez minha gratidão e parabenizar não só, né, a Isaura como o Renan, mas toda a equipe que está organizando esse encontro. Quer dizer, você vê nesse encontro o empenho, o carinho, a afetividade, a dedicação e a competência. Muito obrigada. Está valendo muito a pena. Eu vou começar É isso. Eu vou começar a minha fala pelo título proposto: Comunicação Organizacional e Regionalidades, Paisagens e Tensões na Mundialização. Confesso que precisei pedir ajuda para entendê-lo, mas, a partir de uma conversa com Renan e Isaura, tornou-se instigante pensar a comunicação em contextos organizacionais, deixando um pouco de lado as perspectivas conceituais com as quais eu venho trabalhando. Foi muito provocativa a experiência. Optei por elucidar os conceitos presentes no título, regionalidades e mundialização, para depois estabelecer uma articulação com as pesquisas desenvolvidas sobre a mineração no grupo de pesquisa Dialogue, do qual eu, Márcio e Poliana, que é a minha pós-doutoranda, estamos à frente. A recente tese de Marlene Machado, Interações Comunicacionais em Itabira, em função da expectativa de 2 acontecimentos, a exaustão do minério de ferro e o rompimento de barragens de rejeitos, de cuja banca participei, foi um apoio fundamental para buscar a articulação dos conceitos de mundialização e regionalidades com a mineração e a comunicação. Reconhecendo a mundialização e regionalidades e a relação entre eles com os pontos centrais, fui automaticamente percebendo-os como importantes para discutir os fenômenos comunicacionais em contextos específicos. Sempre me agradou a ideia de trabalhar com outros autores e outras perspectivas teóricas conceituais, e por isso fui reler alguns autores e conhecer outros para ampliar o meu olhar. Parto da compreensão de mundialização como processo econômico, político e social, marcado mais pelas esferas de integração econômica e cultural, que modificou os fluxos e trocas comerciais, culturais, sociais e estéticas, as relações geopolíticas e as negociações transnacionais. Historicamente, esse processo atingiu os países do mundo, impulsionado e incrementado pelo desenvolvimento tecnológico, impondo outras maneiras de conexão econômica e cultural, outros formatos de trabalho e de relacionamento que se concentram no estabelecimento de redes que, direta e indiretamente, se apresentam em locais variados. Interessante ressaltar que Milton Santos, já citado aqui, já destacava os impactos do processo de mundialização nas regiões e nas comunidades,
declarando que a mundialização é perversa, porque modifica a vida das pessoas, muda os comportamentos, a sociabilidade. E eu uso uma frase dele, aspas, o espaço se globaliza, mas não é mundial, como todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas e os lugares. Como você usou, interessante que a gente foi na mesma frase, né? Esta visão reforça a ideia de regionalidades como lugar carregado de sentidos que vai marcar o sujeito no lugar onde vive o espaço do vivido. Para pensar o conceito de regionalidades, tive como referência, já falada, o texto Mafra e Mourão. Regionalidades como contrafluxos da diferença em cenários mundializados. O aparecer estético e discursivo na investigação de contextos organizacionais apresentados na Compós esse ano, em 2023, que me ajudou a estabelecer a junção entre a experiência vivida no dialogue e os conceitos. Envolvi-me de tal forma com a perspectiva que me senti estimulada a revisitar as pesquisas desenvolvidas no dialogue e buscar a relação do conceito também com artigos que já publicamos, né? Confirmando a ideia de que os fenômenos de comunicação em contextos organizacionais podem ser compreendidos a partir de vários referenciais, né? Eu quero dizer aqui que isso, né, toda essa minha elaboração, ela parte não só de mim, mas de todas as discussões dos grupos, todos os artigos que os membros, os participantes do grupo de pesquisa desenvolvem e apresentam em congresso. Eu acho isso fundamental, sabe? A gente retomar a nossa própria produção, que muitas vezes fica perdida por aí. Eu acho, outro dia, eu não queria falar nada sobre o texto para não tomar muito tempo, mas, assim, outro dia, nessa discussão sobre a questão da Qualis, das revistas Qualis, da CAPES e tal, né? Foi falado, inclusive, como é que quantas outras áreas elas valorizam a produção da própria área, né? E eu acho que a gente, na comunicação, muitas vezes vai em outros e não referenciam o que é produzido por nós mesmos. E eu acho que isso é o que nós agora, da área de comunicação organizacional, precisamos fazer, porque há uma produção excelente, sabe? Com a interface com outras áreas de conhecimento, que eu acho que isso é o que, por exemplo, né, o Renan e a Isaura estão propondo aqui, inclusive, não sei, já foi falado, na possível criação do mestrado, né? Eu acho isso, assim, fundamental. Começo indagando sobre os significados de região, regional e regionalidades. A região é uma construção política, realidade que tem existência autônoma, com recortes de natureza político, administrativa, histórica e cultural. Na perspectiva da administração pública, refere-se à integração e à superação das diferenças regionais no processo de desenvolvimento. Já regional constitui a realidade de uma região. É um ambiente com várias possibilidades e reconhecido como espaço de experiências. Segundo Albuquerque Júnior, né, quem me apresentou foram vocês, refere-se a uma, entre aspas, constelação de regularidades políticas e discursivas que institui, faz ver e possibilita dizer. A regionalidade é uma dimensão espacial e simbólica de um determinado fenômeno, que pode ser visto sob vários ângulos, e é extremamente complexo, né?
A existência de uma rede de relações de tipo regional num determinado espaço ou acontecimento não os reduz a espaços ou acontecimentos puramente regionais. São regionais enquanto visto em sua regionalidade. Mafra e Mourão nos ajuda ao declarar que, abre aspas, a regionalidade envolve a criação concomitante da realidade e das representações regionais, sem que elas possam ser dissociadas ou que uma se coloque a priori sob o comando da outra. O imaginário e a construção simbólica moldando o vivido regional e a vivência e produção concreta da região. A partir desses conceitos, busco analisar a atividade mineradora e sua interferência nos lugares onde se instala. Quando acontece a chegada de um projeto de mineração em uma região, o espaço é invadido, não só pelas mudanças que causa na região, mas também pela perspectiva mundializada que os projetos trazem. Esse acontecimento suscita sentimentos e expectativas contraditórios e modifica a dinâmica comercial e cultural do lugar, que passa a se configurar simbolicamente de outra maneira. Como exemplo, cito a chegada da Vale em Itabira, em 1942, como retrata Marlene Machado na sua linda tese. Quando começou a operar, a Vale levou para Itabira, uma cidade típica do interior de Minas Gerais, nascida no ciclo de ouro, dados da Marlene, um modelo de negócio internacional e a experiência da empresa global com ritmos distintos de trabalho, de produção e de tecnologia. Com isso, a região passa a ser regida por parâmetros de uma empresa global, com este perfil e porte que se contrapõe com a estrutura histórica que rege a dinâmica da comunidade. Foi o que aconteceu em Itabira. A cidade se estruturou, desde então, em função da mineração, vivendo as vantagens e desvantagens do crescimento e consolidação econômica do município, ao mesmo tempo em que se confronta com as consequências da atividade minerária, como os impactos socioambientais, a poluição, a chegada das pessoas de fora, movimentos culturais centrados na perspectiva da empresa. A política e os investimentos financeiros da cidade, que vive há quase 100 anos, dependentes da atividade minerária, foram se estruturando numa outra perspectiva, construindo um outro contexto espacial, uma outra paisagem. Atualmente, com a aproximação de exaustão das minas ali explorada pela Vale, outros problemas começam a surgir. Apesar do compromisso da empresa de ajudar a cidade a se reestruturar sem a presença da mineração e planejar saídas para uma nova configuração econômica, a empresa se silencia sobre o esgotamento do minério de ferro e o futuro que se desenha para Itabira, gerando sentimentos de angústia e revolta na população. Esta situação evidencia uma paisagem de regionalidade submetida à mundialização. O grave é que a negociação do encerramento da mina se dá internacionalmente, deixando toda a administração do município em suspense. Pensem comigo, como é possível a comunidade de Itabira não ter acesso à previsão da vida útil das suas minas ali exploradas? Este problema que afeta diretamente a todos os moradores da cidade. De acordo com a pesquisa da Marlene, os itabiranos só tomam conhecimento do planejamento futuro da exaustão das suas minas depois de publicado na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Como isso é possível?
Esse tipo de relação não demanda um certo verniz institucional para que a cidade que cedia a mineração não seja surpreendida por anúncios sobre o seu futuro em que se pese as normas do mercado imobiliário? Isto é mundialização, meus caros colegas. Outra experiência que trago para pensarmos a comunicação e as regionalidades é a realidade das comunidades que vivem diariamente com a iminência e possibilidade de rompimento de barragens de rejeito de minério. Foi isso que aconteceu na comunidade de Socorro, em Barão de Cocais, interior de Minas Gerais, em 2019. 400 pessoas saíram às pressas de suas casas e não puderam voltar, deixando para trás toda a história, a vizinhança, as lembranças, enfim, o seu modo de vida. A elas foi informado que só seria permitido a volta para suas casas em 2029. Imaginem o que isso representa para uma família e toda uma estrutura afetiva e de convívio com a vizinhança. Quais são os sentimentos de uma comunidade que é acordada de madrugada por uma sirene alertando sobre o risco de deslizamento de barragem? São tensões vivenciadas diretamente por muitas comunidades em Minas Gerais, o que causa desentendimentos e críticas à empresa, que revela desconhecer a vida, as emoções, os sentimentos, as expectativas e vontades das pessoas e das famílias vizinhas, desconsiderando o ser humano e atingindo a partir de outros interesses e contextos. Posso acreditar ainda dentro dessa paisagem, posso acrescentar ainda dentro dessa paisagem os rompimentos das barragens de Mariana, que nesse mês completou 8 anos, e da barragem de Brumadinho de 2019. Quase 300 pessoas morreram em Brumadinho, provocando revolta e indignação com o impacto da atuação da empresa e com o impacto na vida dos moradores de toda a cidade. Brumadinho, por sua vez, nunca será a mesma por conta da dor causada pelo luto coletivo. Em Mariana, foram 19 mortos, mas as famílias que sobreviveram dos subdistritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo perderam suas casas, seus vizinhos, seus pertences, sua história, suas fotos, sua memória. A Vale se comprometeu a reconstruir as localidades destruídas pela lama, mas o cronograma de obras ainda está atrasado. Já tem várias casas, as pessoas já estão mudando para lá, mas depois de 8 anos. Além disto, a empresa não conseguirá restabelecer o laço de sociabilidade desses dois distritos. Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo tornaram-se espaços fantasmas, com marcas fortes de dor, a destruição de desrespeito e de devassamento de rios, matas, animais e comunidades ribeirinhas. Nós, o grupo de Alorg, a gente esteve em Paracatu de Baixo visitando o espaço que foi destruído. É uma coisa assim, inacreditável. É a paisagem, né, daquela região. A partir das experiências mencionadas, é possível vislumbrar um traço de crueldade que parece marcar a política de relacionamento das empresas de mineração com as comunidades nas quais atuam, dado o descaso demonstrado ao aspecto humanitário e às raízes históricas e culturais das mesmas comunidades vizinhas a essas instalações industriais. A atividade minerária rompe a normalidade de uma região, transforma a vida das pessoas, afeta as experiências individuais e coletivas que emergem a partir da sua atuação, desencadeando sentidos diversos, disputa de sentidos e a construção de práticas discursivas que se realizam com base nas tensões que se acendem.
As pesquisas desenvolvidas no Dialogue e a tese de doutorado de Marlene Machado nos indicam que a mineração é uma atividade que cria um contexto diferente do vivido antes de sua chegada, modificando o cotidiano do lugar e a vida miúda daquele lugar. Eu adoro essa expressão que a Marlene usa na tese dela. Eu acho essa expressão de vida miúda muito importante. Seja pelos hábitos e comportamentos das pessoas que chegam, pela relação de trabalho e contratos estabelecidos, seja a relação com o poder público, seja pelos argumentos econômicos e desenvolvimentistas. A Vale, por ser uma empresa transnacional de grande poder econômico e político, reconhecida como uma das maiores mineradoras do mundo, se justifica como uma conquista para o crescimento econômico das regiões onde opera. Em contraposição, à realidade anunciada de ganhos, aparecem os problemas que a atividade extrativista produz. Mudança do solo, agressão ao meio ambiente, imposição dos interesses econômicos, mudança nas relações socioculturais, comerciais e aquelas que se alojam numa dimensão subjetiva. Os diálogos propostos pela empresa caracterizam uma tentativa de convencer as pessoas do bem sobre ganhos que a empresa atrai para a região, embora não apresente a disponibilidade de escutar. Eu coloquei aqui ouvir, mas depois da palestra de hoje eu estou colocando escutar e atender às demandas e expectativas das comunidades. A negociação se dá considerando apenas a perspectiva da empresa. Depois de instaurada, a regionalidade se constitui com outra produção de sentido, outras formas de relacionamento e outras práticas discursivas, porque a presença da mineração muda o cotidiano, os processos sociais, políticos, culturais e as subjetividades. O poder de uma mineradora se emana e confunde os cidadãos, que, ao mesmo tempo que reconhece os possíveis benefícios econômicos, vivenciam impactos e problemas que a atividade minerária produz, aflorando sentimentos ambíguos que vão do encantamento a controvérsias públicas e denúncias. A mineração produz outra ordem na estrutura social e espacial da região. Tendo como referência a regionalidade, percebe-se que o imaginário e a construção simbólica moldam o vivido regional e as pessoas passam a conviver com a ideologia do progresso e do crescimento econômico. Interessante ressaltar que o quadro internacional da mineração é composto por outros atores sociais, como o Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e o Conselho Internacional de Mineração e Metais, ICMM, que respaldam a atuação do setor minerário e com o papel de convencer as sociedades das benesses e da importância da atividade minerária para o mundo, com o propósito declarado de zelar de forma vigilante pela visibilidade e reputação da mesma. É bom dizer que as pesquisas desenvolvidas pelo Dialogue nos anos de 2019 até início de 2021 mostram que essas organizações praticam discursos doutrinários de promessa. Aqui seria uma outra palestra, né? Atenção, moldura o quadro de paisagens que mostra a contradição imersa na relação do setor com as regiões mineradoras. Se, por um lado, declara ter o propósito de levar o conhecimento, a melhoria de vida para as pessoas, de proporcionar o bem-estar, por outro lado, não melhora seus processos de extração e produção de minério, só foca em melhorias que implicam na melhoria da produtividade. Do ponto de vista comunicacional, acredito que toda a situação anunciada nos indica que o olhar deve se direcionar para as comunidades e pessoas, ou seja, para o estabelecimento de diálogos pautados em informações
sobre o que efetivamente pode afetá-las e buscar entender e acatar as considerações por meio de negociações. Ao contrário, a mineração constrói outras paisagens a partir da transformação causada nos espaços ocupados. A construção do ciclo relacional em um sistema tão paradoxal, que implica instituir um processo de construção conjunta, reconhecendo os sujeitos sociais como participantes, os discursos, as marcas da produção, o contexto. Retoma a ideia já conhecida, muito conhecida, porém fundamental, da Vera França, de que a comunicação deve ser compreendida na sua globalidade, considerando a articulação daquelas 3 dimensões básicas: a interlocução entre os atores envolvidos, o discurso e a produção de sentidos na situação em que se estabelece o processo de interação. Percebe-se a importância do investimento nos fluxos informacionais por parte das empresas, mas é a perspectiva interacional e relacional que vai poder dar conta de compreender as regionalidades como os fenômenos comunicacionais em contexto de mundialização. Como dizem Mafra e Mourão, volto a citá-los porque eu acho isso aqui que fecha, impressionante. Aspas. É possível aprender o dizer e o silenciar, o fazer ver e o fazer esconder, com movimentos experienciais e discursivos que não apenas se referem circunscritamente a uma determinada região, mas, sobretudo, às interações tensas de tal região com um determinado espaço tomado como centro dessas interações, bem como com outras regiões postas também em referência de distanciamento ou de proximidade em relação ao espaço central. Fecha aspas. Portanto, prezados e queridos participantes desse 6º ciclo, as noções de regionalidade e mundialização apresentadas aqui por vocês dois nos inspiram e ampliam as reflexões para as questões que nos cercam no dia a dia. Não se trata de reconhecer a importância da mineração na sociedade contemporânea. Isso é fato e se presentifica a todo momento. Mas queremos avançar sobre um outro papel dessa indústria, sua interferência profunda nas comunidades vizinhas às suas operações. Parece-nos adequado pensar que uma empresa global, como se denomina a Vale, tem o desafio de fazer a transição de um modelo extrativista para um outro que privilegia o desenvolvimento sustentável e o diálogo, que verdadeiramente transforme sua riqueza em bem-estar para o outro, considerando as especificidades regionais num contexto mundializado. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigado, Ivone. Enfim, a gente escuta esse relato e, em primeiro lugar, não tem como ser indiferente. E eu estava lembrando e queria trazer um aprendizado que foi lá da tese que foi orientada pelo Rudimar, quando eu fiz o doutorado, que envolvia a mineração, enfim, numa outra situação. Porque a gente precisa olhar muito para essa dimensão da visibilidade, né, que é feita com uma intenção bastante estratégica, mas que, por outro lado, também há encaminhamentos que vêm em linha bem contrária. E a gente percebe, né, na materialidade a ausência de algumas ênfases, mas pior que isso são todas as iniciativas que buscam evitar que alguns temas venham a conhecimento público ou que alguns enquadramentos que prejudiquem mais a reputação, as imagens, né, também venham a ganhar notoriedade. Então, lá na tese, a gente conversou com agências de comunicação digital brasileiras. Uma delas atendia empresas de mineração. E, com muita tranquilidade, a pessoa com quem eu conversei, um profissional de comunicação, ele demonstrou qual era toda a articulação para conseguir
evitar ou mitigar o impacto de uma retomada pública de um grande caso, né, de impacto aí da mineração no Brasil. Então, era uma situação que seria revisitada depois de 2, 3 anos, e eles não conseguiriam evitar que isso ganharia exposição midiática. E aí, o que foi feito naquele momento para tentar participar da conversa, né, a partir de uma articulação estratégica, era contratar especialistas da região para produzir conteúdos audiovisuais, falando que o impacto não era tão agressivo quanto, né, o veículo apresentava ali na revisão do caso. E eles trabalharam arduamente para colocar isso bem posicionado nos mecanismos de busca, né, nas ferramentas de SEO, obviamente sem uma conformação institucional, né? Então, e entendendo a lógica, né, de procura e consumo de conteúdo, as pessoas talvez, né, impactadas por aquele conteúdo fossem buscar conteúdos na internet e se deparariam com conteúdos institucionais a partir de uma outra, né, carga simbólica ali de alguém que é autoridade, referência em questões ambientais. Então, né, ao contrário da gente considerar a regionalidade no sentido de, né, de respeito, de diálogo, ela é ainda apropriada para uma subversão da lógica, né, e um impacto em relação a essas singularidades e especificidades. Então, o jogo é cruel, é doloroso, né, e muito triste também para pensar o lugar da comunicação justamente nessas disputas, né, nesse jogo. Eu tenho duas questões aqui rápidas para compartilhar, para a gente conversar um pouquinho, também cuidar o tempo, a gente não vai muito longe. E vou fazer uma delas, talvez daí a gente vai conversando mais uns minutinhos. A primeira delas é... Fico pensando muito sobre esses temas, né, que hoje eu tomei de costas aqui, mas sobre esses temas, né, que são imperativos de gestão, ESG, compliance, a própria perspectiva da governança, que partem de lógicas mundializadas, né, e se apresentam como grandes soluções a partir de indicadores que são considerados também universais e justamente por isso são apresentados como boas práticas, né, ou boas soluções. E, de algum modo, isso não tem nenhuma consideração, ou quase nada de consideração, sobre questões mais regionais. Então, fiquei pensando quanto essas temáticas, que são muito preponderantes hoje no mercado, né, dificultam ainda mais o trabalho, né, da comunicação organizacional para conseguir trazer luzes para esses outros olhares que essas lógicas bastante ignoram, né, negligenciam. E também fico ouvindo e pensando muito, e aí é o segundo ponto, sobre como os estudantes, né, de graduação ficam tristes, né, impactados quando eles se deparam com uma outra visão de comunicação organizacional menos romântica e eles geralmente sensíveis, né, até pelos lugares que representam, pela diversidade e pluralidade das salas de aula, ficam pensando em alternativas para conseguir serem diferentes no mercado de trabalho, né? Enfim, mas as práticas a gente percebe que elas são práticas de homogeneização de modo geral. É assim que as práticas se conformam quando a gente vai olhar para as pesquisas e pela própria experiência vivida no mercado. Então, para conseguir dar conta dos desafios, essa lógica ela prepondera até para um conforto do trabalho de comunicação de um modo bastante, né, equivocado. Então, acho que uma questão é como a gente olha para aspectos formativos dentro desses temas e como a gente pode repensar questões de ética, né, a partir dessas novas lógicas, né, que são colocadas e que ainda são bastante periféricas numa discussão, enfim, das dinâmicas, né, que envolve o jogo comunicacional aí nas organizações. Então, deixo a palavra e depois a gente faz uma breve rodada de perguntas, se der tempo. Quer responder agora? Ou vemos se mais alguém tem pergunta, de repente? Pode ser? Vamos duas. Então, vamos às duas perguntas e fizemos uma rodada única? A gente retoma isso, né? Bom dia. Bom, o meu, na verdade, não é uma pergunta, mas são reflexões, né, que eu estou provocada desde o primeiro painel e tentando, né, acomodar, né, esses incômodos aqui dentro. E eu acho que Cleusa e Ivone conseguiram me trazer algumas luzes, né, e conversando muito também com o trabalho que eu vou apresentar no GT logo mais à tarde, né. Começando, então, com a Cleusa, né, onde que ela me provoca, quando você fala da questão do lugar, o não lugar, o entre lugar, né, e fala da sua experiência pessoal
quando você sai de Novo Hamburgo, vai para Porto Alegre, né? E aí me remeteu muito ao Stuart Hall, quando ele vai falar da diáspora. E fala dessa tentativa de reorganização dessa identidade, né, de pessoas negras em uma diáspora forçada, em uma condição completamente distinta, né? E como que esse retorno a esse seu lugar de origem é uma tentativa de reorganizar essa identidade, mas quando ele volta de novo para esse lugar, isso não acontece, né? Isso não se realiza porque já é um novo lugar. Então, como que ele consegue pensar nessa reconfiguração desse novo lugar nesse não lugar, né? É uma confusão. E aí, nisso, partindo para o que a Ivone traz da perspectiva da mineração, né? Como que esse imperativo da mundialização que massacra essas regionalidades, né, esses espaços que já estavam ocupados por outros corpos, por outras histórias, por outras afetividades, é simplesmente invadido, né, por essa mundialização, por essa hegemonia, né, por esse olhar colonial que ele segue se repetindo, né, e se prolongando ao longo dos tempos, né? Então, são espaços que são invadidos, são subjetividades que são apagadas e uma tentativa de integração e de fixação, né, a partir do momento que essas mineradoras chegam nesses territórios, e aí eu faço um paralelo com o período colonial mesmo, né, e qualquer outro tipo de perspectiva colonial que pensa nessa invasão de territórios que são já ocupados por outras pessoas, mas que são simplesmente invadidos com essa perspectiva de colonizar aquele espaço, de tornar aquele espaço integrado a partir de uma perspectiva hegemônica, né? E aí, voltando um pouquinho na visão da diáspora, quando há essa tentativa de reorganização dessas identidades, isso acontece como um movimento de resistência, e quando essa resistência se coloca, né, para esse lugar hegemônico, como que ele responde ou tenta responder de uma forma que acaba repetindo esse mesmo lugar colonial, né? Que aí eu recorro a Cida Bento, quando ela fala do pacto narcísico da branquitude, que isso segue se repetindo e se reverberando nessas tentativas de integrar essa diversidade, integrar essa alteridade, mas como que essa integração está acontecendo? É, de fato, uma abertura para esse diálogo com a alteridade, com o diferente, ou é só mais uma repetição dessa pasteurização, dessa tentativa de tornar, de gerenciar essa alteridade quando ela chega nesses espaços organizacionais, né, e perpetuando essas mesmas lógicas perversas, né? Enfim, são reflexões ainda um pouco soltas, né, mas que eu quis aproveitar a oportunidade, né, para não perder essa oportunidade de colocar e tentar dialogar com o que vocês trazem. Obrigada. Mais um. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Daniel, sou mestrando do Programa de Comunicação na UFJF, orientando do Renan, também sou graduada aqui em Comunicação. E, assim, ouvindo a Cleusa sobre as organizações como não lugares, principalmente para funcionários que já tinham ali, né, cumprido sua estadia, eu comecei a refletir muito sobre algo que eu olho nas minhas pesquisas, que é a relação entre ciência e sociedade. E eu fico pensando bastante, assim, qual que é o lugar nosso como cientistas quando a gente não está vinculado a uma instituição, né? Então, assim, a gente termina ali o período de mestrado, doutorado, e aí, qual que é esse lugar? E aí eu fiquei pensando muito nesse não lugar que a gente não tem, porque, né, a gente vai tentar acessar as instituições, a gente vai tentar publicar, a gente vai participar de evento, pergunta quais são nossos vínculos institucionais, e aí eu fico pensando muito qual que é a região do nosso corpo cientista fora desses espaços. É uma reflexão que eu estou fazendo no meu trabalho, ouvindo vocês também, e até mesmo pensando qual que é a continuidade da cultura cientista, da ciência, né, da cultura de pesquisa. E aí, ouvindo também a Ivone, eu trouxe aqui um tweet que eu vi recentemente sobre as inundações no sul da Bahia, né, em Itabuna, e que, em 2009, tinha publicado um artigo científico com um mapa de todas as regiões que seriam inundadas. E o artigo acertou todas as regiões. E aí, assim, às vezes a gente pensa muito nessa relação ciência-sociedade, assim, tipo, poxa, a sociedade não entende ciência, ou que a gente precisa fazer uma linguagem, uma informação, tal. Mas eu vejo de um outro lado que quais são as organizações que não querem entender a ciência também, né? Porque quais são, a gente está falando para quem? E aí eu fico pensando também, de novo, qual que é o nosso lugar, né, da ciência aqui, a gente pensando em tanto impactos, tanto
em elaborações de pesquisas. Um artigo de 2009, acertar todos os mapas. A gente tem produções aqui no Departamento de Fitotecnia que fazem pesquisas lá em Mariana, que mostra os impactos, que tenta olhar para a biodiversidade do local. E assim, pensando, né, na ideia de organizações, eu queria pensar com vocês nessa reflexão da ciência política, assim, das quais políticas científicas a gente poderia refletir dentro das organizações para que a nossa ciência não só tivesse aí uma coisa de ser entendida, né, de tipo assim, alguém entende a minha pesquisa, a minha metodologia, mas a gente, de fato, está participando desses lugares, né? Quais outros lugares a gente poderia estar como cientistas, além de dentro de uma sala de aula ou de uma sala de departamento? Então, seria mais ou menos essas minhas reflexões e agradeço muito a fala de vocês. Obrigada pelas questões. Eu vou começar pelas questões que o Diego formulou. Casualmente, no dia 20 agora de dezembro, uma orientanda minha de mestrado vai defender a sua dissertação sobre governança e comunicação. Ela atua na área de governança e ela resolveu então fazer alguns questionamentos sobre como a comunicação está inserida nos programas de governança. E aí ela recorre, né, ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que tem lá as publicações de melhores práticas e agora, recentemente, também publicou as melhores práticas de comunicação para a governança. E quando o Diego fala nesse processo de homogeneização, é muito interessante, porque são padrões internacionais, né, que vão pautar a questão da governança. Ela trabalha numa rede educacional e na rede educacional segue os parâmetros da governança do Instituto Brasileiro e que são padrões internacionais. E quando ela foi para a área de comunicação, e a comunicação não aparece na primeira publicação que ela analisa, que é as boas práticas de governança. A comunicação ela está diluída. Aí tem esse outro, né, que é sobre boas práticas de comunicação. E a equipe que elaborou esse manual, e é um manual, né, o Manual de Boas Práticas em Comunicação, tem um profissional de comunicação. Os demais são de outras áreas. Então, quando a comunicação aparece nesse manual, ela é totalmente instrumentalizada. Então, eu vou trabalhar com governança numa perspectiva instrumentalizada a partir de parâmetros internacionais. E foi muito interessante, porque como ela trabalha em governança, ela teve que, de certa forma, tomar essa distância de pesquisador e fazer a crítica em relação a isso. Porque ela não esperava encontrar isso nessa documentação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E, inclusive, nas discussões, ela inclusive recorre a autores, ela trabalha com a Paravente, com a Ágata, né, que é uma das poucas pesquisadoras da nossa área que trabalha com compliance, né, e governança, porque se fala em compliance, se fala em governança, e o mais interessante é que muitas vezes os próprios funcionários da organização não sabem o que é governança, não sabem o que é compliance. A questão, por exemplo, de se ter, né, toda organização que tem governança e compliance, obrigatoriamente ela precisa ter canal de denúncio anônimo. Muitas vezes isso não chega aos funcionários, né, e os funcionários, por uma questão de cultura de confiança ou de desconfiança, acabam não acionando, né, esse canal de denúncia, porque fica sempre, será que realmente, né, não vai ser visto? Então, é muito interessante quando o Diego traz isso, porque quando a gente vai falar de ISG, é uma sigla, primeiro, que está em inglês. Né? Nunca se falou nisso? Nossa, será que nós precisamos dessa sigla em inglês para falar de meio ambiente, de governança e sustentabilidade? Mas hoje existe toda uma preocupação das organizações para serem ranqueadas no sentido de atender os princípios básicos do ESG. Então, realmente, digo, essas questões elas são globalizadas, globalizáveis, né, e são mundializadas, independente, muitas vezes, do segmento da organização. Precisa ter.
Né? Então, a nossa rede marista, ela tem lá sua compliance, sua governança, todas têm. Né? Mas quando se começa a fazer um mergulho, né, no sentido de o que está dito, eu pego os princípios da governança de uma instituição de educação superior e busco os princípios de uma organização privada, e eles são muito próximos, não respeitando as singularidades dessas organizações. A outra questão que o Diego traz é sobre a questão, né, da... Eu, particularmente, eu não gosto muito da colocação formação, né, porque formação sempre me dá uma ideia de colocar numa forma. Né, formar, né, colocar numa forma. Eu penso que nós precisamos, talvez a expressão mais adequada fosse educar para. Né, talvez nós precisássemos pensar mais em educar para essa construção de uma ética. E estimular os estudantes a buscarem conhecimentos para além da nossa área. Quando eu coloquei no início que a geografia me auxiliou muito, e é verdade. Eu, quando entrei na geografia, eu não imaginava que ela contribuiria com a minha formação, com a minha educação para. Mas nós temos, e eu acredito que aqui a universidade, principalmente, né, por essa facilidade de transitar, nós precisamos conhecer outras áreas de conhecimento, conhecer outras linguagens, né, conviver com outros estudantes, né, compartilhar, inclusive para as pessoas, os demais entenderem de qual comunicação nós estamos falando. Né? Porque, normalmente, quando se fala em comunicação, a visão de comunicação que... não, talvez eu não gosto também de usar a maioria, mas que é uma informação recorrente, é a comunicação como divulgação, enfim. Né? Tanto é que nós recebemos comunicados, em realidade são informativos. Né? Se nós trabalhamos numa concepção mais dialógica, nós não estamos falando de comunicados, nós estamos falando de informativos. Né? Então, é importante também algo que nós temos insistido muito nas nossas disciplinas, não só na graduação. Hoje eu trabalho com a disciplina de segundo semestre, a disciplina de comunicação organizacional, esse é um ganho, ela é obrigatória para os cursos de jornalismo e publicidade. Né? Então, é um desafio, né? Porque a gente entra para falar de comunicação organizacional. E a primeira pergunta que nós fizemos, né, minha outra colega e eu, é de qual comunicação nós estamos falando e de qual comunicação organizacional nós estamos falando nessa disciplina. Então, essas precisões conceituais, né, me parece que esse também é um desafio nessa educação desse comunicador do futuro. Né? Eu há muito tempo, e a Cláudia estava aqui, mas há muito tempo a gente tem discutido, e talvez pela minha própria formação polivalente, eu tenho muita dificuldade em enxergar esses espaços configurados do jornalismo, da publicidade, das relações públicas, do design de comunicação, profissionais de comunicação, isso que nós somos. Então, nós precisamos ter essa clareza, né, em relação a essas precisões conceituais para fazermos essas intervenções nos ambientes organizacionais. Ontem, acho que o professor Hans falou, talvez a gente não consiga mudar, mas nós podemos influenciar. Então, nós só podemos influenciar se nós tivermos essas clarezas conceituais. E aí começa, né, a própria questão de tempo, espaço, enfim, são questões que não é da geografia, é de conhecimento. Né? Então, talvez nós tenhamos que trabalhar um pouco isso nessa educação. Em relação eu gostei muito da tua reflexão, é algo também que tu disseste que eu acrescentaria. Tu não consegue mais te lugarizar porque os tempos também são outros. Aquele tempo era um. Quando tu volta, embora às vezes parece que o tempo tenha parado, né? Eu voltei para o meu lugar e o tempo parou. Eu lembro que lá no meu... Eu sempre gostei muito de escrever, eu gostava de escrever poesia, assim, mas não aquela rimada. Né? E eu lembro que eu publiquei no Jornal de Novo Hamburgo, olha só a pretensão, algo que eu escrevi sobre a minha não possibilidade mais de me lugarizar. E o título era O Tempo Parou. Para mim, né? Para os demais, continuava o mesmo. Para mim, parou. Então, é isso, essa dificuldade de lugarizar, embora ele seja identitário, relacional, etc., tem uma questão a ver com o tempo.
né? Então, eu acrescentaria mais um elemento aí, né, que são a questão das temporalidades. Em relação à tua questão, né, sobre esse lugar, né, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente sai do mestrado ou do doutorado e tu não tem nenhuma vinculação institucional, né, vamos colocar por aí, talvez em um determinado momento tu fique no entre-lugar. Né? Eu te diria que tu não vai para um não lugar, porque o teu lugar já está constituído. Né? Tu te identifica como pesquisador, tu tem uma relação histórica, né, com a tua pesquisa, né? Algo te motivou para chegar no mestrado e desenvolver aquele trabalho. Claro, agora, por isso que a gente diz aí o doutorado e o pós-doutorado, né? Porque a ideia é sempre tu ir buscando essa construção. Mas tu não vai para um não lugar, a não ser que tu te sinta não lugarizado. E aí é uma questão de não me sentir, mas tu vai ficar nesse outro lugar. Bom, eu vou continuar pesquisando, mas e aí tu vai nessa tentativa, fazendo concurso, ou vai para o doutorado, que é outra possibilidade de te lugarizares. Então, não te preocupa que se tu é pesquisador, isso está na tua essência. Então, tu não sai. Né? Pode ser que temporariamente tu esteja te sentindo, tá, mas eu pertenço a quê? Não, tu pertence à pesquisa. E tu não te descola disso. Até porque pesquisar é maravilhoso, né? Bom. Tá, mas aí esse nós vamos trabalhar nesse outro lugar das instituições, né, que muitas vezes não reconhece o lugar do pesquisador. Aí é uma questão que é a organização, mas aí a minha relação é como eu me relaciono com isso. É como tu te sente nesta relação. Mas talvez eu seja um pouco utópica, uma vez me disseram isso, Cleusa, tu é muito utópica, né? E eu disse, talvez eu tenha um pouco lá de Dom Quixote, talvez eu acredite lá nos moinhos de vento, enfim, né? Talvez. Mas eu entendo que a utopia, ela precisa fazer parte, né? Porque senão tu para de sonhar e tu para de acreditar. Né? Então, tu é utópica? Sou. Acredito muito na pesquisa, acredito no reconhecimento de trabalho. Muitas vezes o teu lugar, né, lugar de pesquisador, não é na universidade, mas numa organização onde tu possa fazer essa interferência, levar para essa organização as tuas contribuições, né, valorizar essas tuas contribuições. O mais interessante é que, às vezes, algo que a Ivone colocou, que é muito interessante, muitas vezes nós não valorizamos os trabalhos dos colegas. Então, nós precisamos também valorizar os nossos trabalhos. Não só dos colegas, como os nossos trabalhos. E nas oportunidades que tu tiveres, é importante tu falar do teu trabalho, do que tu desenvolve, do que tu acredita, das possibilidades. Então, por isso, tu nunca perde o teu lugar. E não sei se tinha mais alguma coisa. É isso? Viu? Eu sou muito entusiasta. Obrigada. Bom, primeiro, agradecer as provocações, né, tanto do Diego, quanto da Adriele e de você, Daniel. Enquanto, né, vocês falavam, enquanto as pessoas estão falando aqui, eu fiquei pensando assim, numa questão de que são muitos anos que eu estou na universidade, né, e que participo de vários congressos com muita discussão, né. Acho que nós avançamos muitíssimos, mas que as questões que vão aparecendo para nós agora, elas estão se complexificando cada vez mais. E eu, particularmente, talvez pela trajetória de vida, hoje eu falo, eu não tenho certeza de nada, apesar de nunca tive certezas, porque eu acho que a gente, como pesquisador, nós não temos certezas, nós temos indagações, né? Mas eu fico muito, muito feliz de ver, por exemplo, as articulações que são feitas, né, com com filósofos, com semiólogos,
historiadores, que hoje o campo da comunicação organizacional tem feito nessa direção, né? Eu acho que quem está anos aí participando, desde o primeiro encontro de comunicação organizacional e relações públicas, percebe-se claramente o tanto que a gente, epistemologicamente, se consolidou e cresceu. Mas tem algumas... As questões vão aparecendo, como você disse, em novas lógicas, mas essas novas lógicas, elas estão enraizadas em uma questão fundamental, que é a sociedade capitalista e neoliberal que a gente vive. Então, assim, o nosso modo, né? Se for pensar no Marx, o nosso modo de produção. Então, assim, o que eu percebo é que a gente vai tentando, buscando, né, encontrar caminhos para que a gente fica mais em paz com a gente mesmo, né? Eu estou falando isso porque eu acho que em todas as falas tem alguma questão que diz sobre essas novas lojas, as novas situações que estão aparecendo, e eu achei muito legal a Adriele fazer, e eu fico muito feliz com isso, dela, a partir das nossas falas, ela trazer o que ela está pesquisando, sabe? O que ela descobriu no processo dela de pesquisa. Então, eu acho que é essa coisa que a gente vai amarrando e que talvez possa nos dar alguma direção. E todos falaram muito de práticas de comunicação, né? Eu acho que essa é a grande interrogação. Eu acho que o Fred deve entender isso muito bem, que talvez seja a pessoa aqui que tenha uma relação direta, assim, com a atividade de comunicação organizacional e relações públicas, diante da limitação que a organização impõe e de toda a elaboração conceitual que a gente desenvolve. Porque, trazendo para a questão da mineração, o que eu percebo é o seguinte, né? As pessoas todas que trabalharam na mineração, elas têm consciência de toda essa... É muito forte falar, mas é perversidade mesmo, né? Mas as nossas pesquisas que a gente desenvolvia, quer dizer, é um negócio que... a gente está muito cercado. Quando na hora de falar, e a comunicação? Como que a comunicação vai atuar, né? Então, muito bonito falar da perspectiva interacional e tal, mas a demanda em cima de mim não é esta. Eu falo outra coisa. Então, o diálogo fica muito difícil, que eu acho que vai cair no que você está falando, Daniel. É muito difícil esse diálogo da ciência com as organizações. Eu percebo assim, não sei se vocês têm outras experiências nesse sentido, né? Porque eu tenho muita preocupação de escutar, né, as pessoas que estão no mercado. E, como todos nós, receber muita gente que está dentro da empresa, né? Então, assim, a dificuldade que é dessas pessoas que chegam do próprio mercado de trabalho, de entrar no mundo da reflexão e da elaboração científica. Porque é difícil, porque a demanda é outra. Então, ele vive aquele conflito, né? Eu avanço, mas e o que isso vai adiantar, né? E eu tenho falado muito, gente, não vai mudar a sua prática, mas vai te dar consciência do seu lugar do seu espaço, da sua possibilidade naquele lugar. Eu acho que a diferença é nesse sentido, e nesse sentido a gente não pode desanimar, né? Porque a ciência não é respeitada, na maioria das vezes, nas grandes organizações. É respeitada quando é de interesse deles, sabe? Mas quer dizer, um tanto questionamento. Porque Brumadinho
tinha já pareceres determinando que havia possibilidade de rompimento. Eles não acreditaram. Não acreditaram por quê? Porque era muito mais importante o lucro do que aquelas pessoas que estavam trabalhando ali. Uma mina que estava acima de um refeitório. Né? Então, a questão da ciência, para nós, ela é fundamental. É fundamental. E a gente tem que buscar estratégias para ver como é que a gente leva toda essa elaboração da gente, toda essa produção da gente, para os espaços em que a gente pode ver alguma possibilidade de mudança. Porque mudou, gente. Isso aí é pequenas mudanças, mas a gente percebe as mudanças. Então, eu acho que é isso. A gente tem que entender também o que é o espaço da universidade e o espaço da produção. Né? Porque, para mim, isso que está acontecendo aqui é fundamental. Fundamental para os alunos de graduação. Eu sei que para os alunos de graduação é muito difícil, né, para quem está começando a entender a complexidade disso e as próprias contradições do que é o processo de aprendizagem. Porque não tem um amadurecimento da vida cotidiana, do jogo político, do jogo do poder. Né? Mas isso a gente vai adquirindo. Né? Então, é isso. Acho que nós não temos nenhuma resposta e não é a nossa intenção dar respostas. Mas a gente sai aqui com várias outras indagações. E eu acho que isso é que é importante. Não sei se eu respondi, mas foi o que eu pensei a partir da fala de vocês. Então, obrigado, Ivone. Obrigado, Cleusa. Fechamos, então, o horário, né? Hora do almoço. Agradecemos pelas reflexões trazidas pela Cleusa e Ivone, mediadas pelo Diego.